Desde muito cedo eu leio as escrituras sagradas, né? Meu pai ele tinha o costume de citar as escrituras sagradas durante o dia inteiro, né? Então, acordava de manhã e meu pai estava citando Romanos. E durante o dia, meu pai estava citando Filipenses. Então, desde a infância, desde sempre, ouvia as escrituras sagradas, né? Ouvia diariamente, durante o dia inteiro, muitas vezes, Efésios, Gálatas, principalmente as cartas paulinas, dos evangelhos, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que citava as escrituras abundantemente dentro de casa. Por mais de todos os defeitos que ele tinha, aquilo envolvia ele, gerava vida, né, dentro de casa. E muitas coisas que ele falava pareciam soar arrogantes, mas depois, quando eu cresci e li as escrituras, eu entendi o que ele queria dizer. Então, a primeira vez que eu li a Bíblia de capa a capa, eu tinha 12 anos, né? 12 anos, quando eu li a Bíblia a primeira vez de capa a capa. Já tinha lido a Bíblia em outros momentos, mas nunca tinha lido ela antes de capa a capa, mas então, com os 12 anos, eu li a Bíblia de capa a capa. Nesse período, eu me lembro que o que me incentivou a isso foi... eu era adolescente, estava em casa e passou um take de um filme de Moisés e Deus falava com ele no Monte Sinai e eu quero ler essa parte da Bíblia. Então eu fui em Êxodo e li o chamado de Moisés. Aquilo queimou dentro de mim algo. Não, eu preciso conhecer esse Deus. Então eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Comecei em Gênesis, terminei em Apocalipse. Eu li em média 7, 10 capítulos por dia, quando eu tinha 12 anos. Às vezes, o livro de Samuel foi o livro que eu mais li da Bíblia. O livro de Samuel eu li, olha, não sei quantas vezes, mas foi com certeza um dos livros, ou talvez os 2 livros de Samuel, é óbvio, o que eu mais li na minha vida. A história de Davi. E pude aprender muito sobre a providência de Deus, sobre a nossa vida, né? Eu acho interessante que esse meu primeiro contato com a Bíblia, como eu tinha 12 anos, já tinha estudado na escola sobre muitas coisas, sobre registro fóssil, sobre ciência. Eu sempre fui um aluno muito estudioso na escola, né? Tirava boas notas, sempre tirei boas notas. E o relato de Gênesis confrontou muitas das minhas crenças, ou crenças que a escola estava tentando colocar na minha mente na época, né? Porque ali Deus criava o mundo, não tinha evolução, não tinha fósseis, não tinha nada. Eu nunca criei na evolução, né? A evolução sempre foi besteira, mas a questão dos fósseis, dinossauro, tudo isso que o cara aprende na escola, a questão do mundo ser criado em 6 dias e a questão da... Bom, quando eu li Gênesis ali, a questão da criação como um todo, né, eu percebi que eu deveria abrir mão do que eu sabia na ciência, no caso empírica, isso com 12 anos, já tinha percebido, ou ficar com as escrituras sagradas, né? E foi o que eu decidi fazer. Na verdade, eu decidi suprimir. Não, eu vou ler, isso deve ter alguma explicação, né? Porque eu pensava assim, deve ter alguma explicação. Deus não dá ponto sem nó. Continuei lendo e crendo no que a Bíblia dizia. Depois eu acabei me tornando pressuposicionalista e acabei descobrindo todas as falácias da ciência, né? E do empirismo, né? Esse tipo de conflito, ele é algo que, se você pega um adolescente hoje que estuda, né? E eles passam os relatos científicos ou os experimentos, né, de teorias como evolucionismo como verdade, ele vai ter, eu era pré-adolescente, há 12 anos, ele vai ter um conflito ali. Um conflito porque a escritura vai dizer outra coisa. E se você não ensina o seu filho que a escritura é a autoridade máxima, ele vai preferir crer no que os professores na escola ensinam. Então é muito importante você dar para o seu filho a revelação como autoridade máxima. E isso que eu tomei como verdade, né?
Tomei como verdade. Ainda não havia me convertido. Depois eu li o Antigo Testamento, obviamente, primeiro, porque li de capa a capa. E acabei me tornando legalista. Eu li o Novo Testamento li, mas acabei me tornando legalista. Tive experiência com o Antigo Testamento e foi a primeira experiência onde eu comecei a ler. E não entendia muito a graça de Deus, né? Era regenerado quando tinha 12 anos, mas pude entender muita coisa da Bíblia, né? Um interessante é que eu tinha um panorama bom de história. Eu acabei me tornando um aluno excelente de história, né? História do Egito, história da Babilônia, história de outros lugares. Por quê? Porque eu já tinha lido nas escrituras sagradas essas partes da história, né? E como eu já tinha lido isso na Bíblia, isso se tornou fácil para mim. Se tornou fácil eu dominar, né, a história. Acabei me tornando um dos mais proeminentes nessa área. O pessoal vinha falar comigo, né, às vezes nem com o professor. E pela história acabei pescando vários para o Evangelho, né? Pela história. Mas como que tu sabe disso? Não, porque isso bate com o relato lá de Daniel na Babilônia, isso bate com os Ixos e isso bate com os egípcios lá em Êxodo, e lá com José e tal. Então sempre tive uma boa análise histórica. Para complementar, nessa época eu nunca tinha conhecido teologia sistemática e nem acreditava que era possível haver uma sistematização da teologia. Se eu tivesse feito teologia sistemática ontem, já haveria, como é que eu vou te dizer, ter adiantado bastante coisas na minha vida, mas eu não fiz, né? A nossa vida não é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente passa por dificuldades e a gente passa por lutas, né? Eu cresci num lar que não era muito favorecido economicamente, mas minha mãe sempre trabalhou, meu pai trabalhou, mas o meu pai teve problemas, né, diversos, né? Depois a gente passou por bastante luta, mas graças a Deus nós estamos aí. Meu pai nunca apostou toda a fé, nem a minha mãe, e eles conseguiram ensinar a palavra de Deus para nós com todas as dificuldades deles. Meu pai sempre teve problema de congregar em uma igreja e permanecer em um ministério, né? Sempre teve problema porque conhecia muita Bíblia e via muita pilantragem. E a minha mãe queria estabilidade espiritual, não importa onde ela só queria congregar. Ela não era muito de questionar, achava que meu pai era chato, questionador, né? Então eu tinha esse conflito de dois mundos. Por um lado, a minha mãe realmente ela era piedosa, mas não era uma pessoa muito entendida do assunto, quando algumas referente às verdades bíblicas, né? E tolerava bastante algumas coisas dos outros que eles falavam, porque ela queria congregar e ter experiência com Deus. Minha mãe sempre foi assim. E o meu pai, ele já não, ele sempre teve aquele negócio de guerra pela verdade e sempre arranjou treta onde ele foi. Depois dos 17 anos realmente eu fui regenerado. E com 17 anos eu experimentei a regeneração na sala da minha casa, ouvindo um louvor, e aquilo para mim foi, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Depois prossegui por alguns anos, né, caindo e levantando. Me casei com 18 anos, na verdade 17 para 18, e minha esposa não era cristã, eu errei. Eu casei com uma pessoa que não era cristã na época e passei sufoco com 18 anos até... hoje eu tenho 30, né? Foi até os 23 e poucos anos sofrendo, né? Porque minha esposa não era regenerada e... Daí um dia aconteceu um monte de coisa na nossa vida e ela acabou se convertendo, graças a Deus. Mudou bastante, né? E aí eu tive problemas de depressão, coisa assim, comecei a enfrentar isso com a palavra de Deus, mas aí a minha esposa começou no ministério
da trigo, que é da vinha, faz parte da vinha, da videira. E eu comecei a participar do seminário, fiz o seminário da videira. Isso faz 7 anos atrás. E quando eu fiz o seminário, então, muitas coisas se abriram para mim. Conheci teologia sistemática, conheci teologia bíblica, principalmente, né? Teologia histórica e teologia bíblica, hermenêutica, exegese. E comecei a ver que a cosmovisão cristã era algo mais profundo do que eu tinha aprendido na infância, na adolescência e em todos os meus anos em igrejas, digamos assim, arminianas, né? Eu nunca tinha escutado um sermão de justificação pela fé, para você ter uma ideia, na Assembleia de Deus que eu congregava antes. Eu nunca tinha escutado um sermão de justificação pela fé, imputação da justiça de Cristo, nada. Era só sermões temáticos, né? Nada, nunca uma exposição sistemática, é isso e deu. Então, quando eu tive esse contato com a videira, eles tinham essa pegada, né? Nossa, aquilo para mim foi um confronto muito, muito forte. E eu tive que resignar a palavra de Deus, tive que, né, me submeter à palavra de Deus, e eu vi como as igrejas elas eram, como é que eu vou te dizer assim, capengas nessa área de teologia, né? Um dia na igreja, eu sempre conto que um dia na Assembleia, eu congregava antes, porque a minha mãe congregava na Assembleia, eu ia com ela. E na Assembleia eu fui no culto, o cara chegou e disse pra mim não, tava pregando, né? E começou a pregar, sabe como é que é a Assembleia, né? E que benção, né? A pregação tava certa, ele começou a expor a Bíblia ali, começou a falar porque Deus lá em Isaías e tal, e começou a falar sobre a obra de Deus, o poder de Deus, e eu, bom, agora vai sair algo ótimo, né? E o cara disse assim, o cara leu assim: e aqui está escrito, agindo Deus, quem impedirá? Aí agora fechou todas, agora ele vai falar sobre Deus, o poder de Deus. Não conhecia as doutrinas na época, né? Mas eu conhecia a Bíblia, eu já tinha lido, né? E ele disse assim, tá vendo? Isso é uma pergunta. Se é uma pergunta, tem uma resposta. Meu Deus, cara. Ou seja, o cara olhou, agindo eu, quem impedirá? E inferiu que aquilo era uma pergunta que ele tinha que responder. Ou seja, ele olhou para mim, olhou para todo mundo no banco da igreja e disse assim, você tem que pedir. Cara, aquilo me esfriou totalmente. Nunca mais pisei meus pés naquela igreja. E eu não era nem calvinista, nem conhecia o calvinismo na época, mas eu conhecia a Bíblia e isso já era suficiente para mim. Porque aquele texto de Isaías não estava falando como ele pode frustrar o que Deus está fazendo. Pelo contrário, está dizendo que o que Deus faz não pode ser impedido. E aquilo me deixou com muita raiva. E eu fui para casa, né? E depois de anos eu conheci a videira. Daí eu conheci as doutrinas da eleição, conheci pela videira. A videira, não, eles não são calvinistas de 5 pontos, tem pastores arminianos, mas eles têm uma pegada. O pastor Luiz, ele crê em 4 pontos do calvinismo, e eu conheci o calvinismo através dele. No livro Efésios dele, que ele tem, eu conheci. Daí ele cita o Martin Lloyd Jones, o John Stott, e eu comecei a ler. E aí foi a soberania de Deus, outras coisas. A Bíblia começou a fazer todo sentido para mim, né? Já fazia antes, né? Começou a fazer mais, as peças começaram a se encaixar. Então, você tem um problema, né, nas igrejas por causa da falta de sistematização de doutrina. Você tem um problema sério. Você tem um costume nas igrejas de... Agora, não sei se ainda é assim, né, no Brasil, porque... com toda essa leva, principalmente na internet, de calvinismo, de pregação sistemática, de justificação pela fé, enfim, com tudo isso que vem na internet, eu acho que já não existe mais tanta resistência. Sempre tem pessoal que é preso à tradição e às experiências deles, né? Uma coisa que me confrontava muito, porque eu tive experiências com irmãos que saíram da igreja, que apostataram da fé, que abandonaram a fé, e outros que apenas saíram da denominação, mas isso quando eu congregava em uma igreja arminiana, saíram da denominação porque ela era legalista e acabaram encontrando uma liberdade dessa religiosidade, né? E essas pessoas, em grande parte,
não voltaram a congregar. E aí aquela ideia de perda de salvação foi uma das coisas que mais eu confrontei. Eu era arminiano rígido, né? Meu pastor olhava para mim, eu ficava muito bravo, porque às vezes eu perguntava as coisas, os textos, e ele simplesmente pegava e afirmava, fazia uma afirmação clara para mim pensar. E eu ficava bravo porque ele não me dava a resposta inteira. Então eu ia para casa ler a Bíblia, e lia, e orava, e lia. E então eu começava a entender. Então, por exemplo, uma das perguntas eu disse assim: tá aqui, pastor, tal coisa. O texto está falando sobre pessoas que apostatam e tal. E ele, nós cremos que quem nasce de novo não perde a salvação. E afirmava isso direto. E eu, mas como isso, cara? Não tem sentido. Aí eu cheguei em casa e fui, eu batendo cabeça ainda. E daí eu, mas realmente, onde é que o texto está falando que essa pessoa nasceu de novo? Em nenhum lugar. Aí eu comecei a entender. Eu comecei a pensar por mim mesmo, né? Pastor, não por mim mesmo, fora da Escritura Sagrada, mas com base no que a Escritura diz, né? Sobre outras doutrinas. Aí eu comecei a ver a sistematização da Escritura, né? Eu acredito que isso é um trabalho do Espírito Santo na nossa mente, que a gente vence, né? Que só o Espírito Santo vence, na verdade, na nossa mente. O preconceito, a tradição religiosa e tudo mais, né? Então, irmãos, eu vou deixar esse vídeo salvo. Fique na paz, que Deus possa abençoar todos vocês. Hoje à noite tem o debate com Francisco Torini. Eu vou defender o ocasionalismo, tanto epistemológico como metafísico. Aquele primeiro debate você pode ver, está salvo no YouTube, no meu canal. Também tem, se você quiser ver, tem no meu canal toda a série sobre metafísica, dá umas 3 horas, acho. Você pode ver agora. Aproveite que no YouTube tem a opção de visualizar na velocidade 2, então você pode botar na velocidade 2 para não gastar 3 horas do dia, você pode gastar 1h30. Toda aquela série sobre metafísica vai explicar todas as metafísicas não cristãs e cristãs, quer dizer, todas as que eu estudei. E você vai perceber que não existe só a metafísica aristotélica. Isso é importante para você entender. E hoje no debate eu vou falar sobre isso mais, né? Eu pedi ao Francisco Torini 15 minutos cada um para apresentar a sua visão e deixar os termos claros ali. Então, tanto eu quanto ele vamos deixar os nossos termos claros ali. Então depois você vai ver que não vai ter briga de termo, porque ele vai simplesmente discordar de mim e eu dele. Então o debate vai ser um quebra-pau já desde o começo. No primeiro debate, o que eu tentei fazer? Eu tentei trabalhar com os termos dele, porque às vezes até o Jung usa causas secundárias, porque eu queria entender como ele enxergava. Claro que eu já sabia que ele era concorrentista, mas eu queria entender até onde ele iria chegar. E, na verdade eu já tinha lido o livro dele, já sabia, e acabei detectando algumas coisas e eu não consegui evitar, eu dei muita risada, mas enfim, hoje nós vamos ter um debate que já vai ser um confronto mais direto, né? Se você percebe, se você ver o vídeo, o último, você vai ver que nós só começamos a discutir mesmo ali depois de 1h20, entendeu? Que ele estava estabelecendo termos, fazendo perguntas, porque eu queria que ele definisse muito bem os termos. Como ele já tinha definido os termos, eu não tinha o que fazer, aí foi para um confronto mesmo, que daí depois de 1h20 que o confronto foi mais direto. Agora hoje nós vamos ter esse confronto. Acredito que vai ser o final, não vou mais fazer, acho, confronto sobre esse assunto, porque acho que já vou conseguir nesse último vídeo estabelecer bem o que eu creio, né? Fique na paz, que Deus abençoe vocês, orem por mim e vamos lá.